Prazer enorme ter você conosco aqui novamente no nosso canal do YouTube, onde nós estamos dando sequência à série de temas que nós preparamos com carinho para você. Hoje nós vamos falar de um tema especial. É um tema que está na moda, é um tema que tem muita gente escrevendo e falando sobre o assunto. Inclusive é tema de base científica, aí onde pessoas estão desenvolvendo teses científicas a respeito desse assunto. O tema é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela diz respeito não à nossa capacidade de fazer uma conta aritmética, não diz respeito à nossa capacidade de responder questões aí para passar no concurso público, não tem nada a ver com a nossa inteligência cognitiva. A inteligência emocional, ela tem a ver com as nossas emoções, com a nossa capacidade de lidar com os nossos próprios sentimentos. Mas antes da gente falar propriamente em inteligência emocional, nós precisamos entender uma coisa. Cada ser humano, ele é único. Cada ser humano, ele é dotado de características próprias suas. Não existe nenhuma cópia no mundo do Marcos Nascimento. Eu sou único. Então, eu tenho as minhas características, tanto físicas como as minhas características que são intrínsecas à minha psique, que são intrínsecas à minha mente, que são intrínsecas ao meu cérebro, ao meu jeito de agir, ao meu jeito de falar, ao meu jeito de reagir frente às situações que me são colocadas no dia a dia. Assim como você que está nos assistindo, também não existe uma cópia sua no mundo. Podemos até ter sósias, pessoas parecidas conosco fisicamente, mas em termos de sentimento, em termos de inteligência emocional, cada ser é único, né? Nós somos dotados aí do ponto de vista racional, tanto quanto do ponto de vista emocional, de um drivezinho que é único para mim, que é único para você. E ao longo da vida nós vamos ser moldados por todas as circunstâncias que nos rodeiam. Todas as nuances da vida vão moldar a nossa capacidade de reagir frente às nossas emoções, às nossas sensações, tudo aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Então, se eu chegasse para você hoje e perguntar: o que é emoção para você? Você sabe me dizer o que é emoção? Certamente você vai dizer: claro que eu sei, Marcos, todo mundo sabe o que é emoção. Mas se eu perguntar para você, então diz para mim, o que é emoção? Aí o bicho pega, aí vai ficar um pouquinho mais difícil, porque a maioria das pessoas vai dizer o seguinte: Marcos, emoção é um sentimento. Veja só, a resposta ela não está completamente errada. O sentimento, ele faz parte de um contexto onde é a nossa emoção, onde reside a nossa emoção. Um exemplo de emoção que eu posso dar para vocês, bem prático, acompanhe meu raciocínio. Uma tarde de domingo bonita, um sol gostoso, uma tarde de verão, e nós estamos aí, você, né, está aí com a sua namorada ou com a sua esposa lá em Bonito, no Mato Grosso, por exemplo. Então você vai procurar um lago lá de água semicristalina, e ali esse lago, embora ele seja profundo, tem aí 5, 6 metros aí no meio dele, você é um exímio nadador. E você quer mostrar para sua amada que se ela estiver em perigo, você vai ser o super-herói dela, que ela pode confiar em você. Afinal de contas, é isso que as pessoas, as mulheres buscam no seu parceiro, alguém em quem elas possam confiar, em quem elas possam buscar um amparo. E você vai tentar mostrar para ela que você é o cara. Então você está nesse lago, nesse domingo ensolarado, gostoso, você dá um mergulho e vai nadando até o meio desse lago. Chegando lá no meio, você chama ela: amor, olha só, eu estou aqui, pode vir aqui comigo, nada vai te acontecer. Se acontecer alguma coisa, eu estou aqui, eu nado muito bem, eu vou te levar até a margem com segurança, né? Afinal de contas, você é um exímio nadador. Mas nesse momento, e ela se recusando a ir lá com você porque ela tem medo, ela não sabe nadar direito, nesse momento você tem a sensação de ter visto passando perto de você alguma coisa muito comprida e que passou aí uma distância de uns 2 a 3 metros de você, mas você não conseguiu identificar o que era. Nesse momento, o seu cérebro, ele vai buscar lá nos arquivos dele, porque o nosso cérebro está cheio de arquivos, então ele vai buscar o que é que vive num lago profundo, que é comprido e que pode passar nadando sem a gente perceber. Automaticamente seu cérebro vai dizer: isso pode ser uma sucuri, isso é uma sucuri.
Nesse momento, o teu cérebro vai descarregar no teu corpo, no teu organismo, uma série de hormônios, uma série de substâncias para que o seu corpo se prepare para sair desse perigo iminente. Então, nesse momento, a descarga de adrenalina que vai acontecer no seu organismo, ela vai fazer seu coração acelerar, para que você possa realmente ter forças aí para sair da água. Seu rosto vai empalidecer, porque você não vai precisar de sangue na região do rosto. O sangue ele vai descer para os seus braços, para os músculos dos braços e das pernas, para que você possa nadar o mais rápido possível para sair dessa situação. Nesse momento, a tua capacidade de raciocinar, ela praticamente é desligada. Por quê? Porque você vai agir instintivamente. O teu cérebro ele vai desencadear uma série de reações que vai te fazer reagir instintivamente para sair daquela situação de perigo. Por quê? Porque nós temos dentro de nós, lá no lugarzinho mais primitivo do nosso cérebro, a função de autopreservação, de sobrevivência. Então nós vamos ser compelidos automaticamente a sair dessa situação de risco e vamos nadar o mais rápido que pudermos até a margem desse lago e sair. Veja só, o conjunto de todas essas sensações que você experimentou numa fração de segundos, porque isso tudo acontece em fração de segundos, esse conjunto todo nós podemos chamar de emoção. Essa emoção, ela levou a um sentimento que era o sentimento do quê? De medo. Nesse momento você teve medo de morrer, teve medo de não poder mais abraçar sua amada, teve medo de ser enrolado por uma sucuri que sequer você realmente viu, você teve a sensação de ter visto, né? Então todas essas sensações misturadas podemos dizer que são as nossas emoções, né? Podemos descrever como emoção tudo isso que nos aconteceu. O nosso cérebro, ele é um grande computador, tanto que hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Cada vez mais aí, os cientistas estão tentando desenvolver máquinas com capacidade de processamento que possam chegar próximo do processamento do cérebro humano. O nosso cérebro ele é composto de bilhões e bilhões de conexões neurais, de sinapses, né, que fazem o quê? A transmissão de uma célula neural para a outra do que nós temos que fazer. E essas conexões neurais, elas formam caminhos no nosso cérebro como se fossem programas de computador. Então nós podemos comparar assim nosso cérebro a um grande computador que já tem dentro dele vários programas, várias rotinas pré-determinadas. Por exemplo, todo mundo respira, não respira? Você respira, eu respiro. Mas você se lembra que está respirando? Não, nós simplesmente fazemos isso automaticamente. Nosso coração bate. A gente se lembra que o nosso coração bate? Não, o nosso coração bate independente da nossa vontade. Aliás, ainda bem que ele bate, né? Porque se ele parar, a gente vai morrer. Então, essas funções do nosso corpo, elas são funções que independem da nossa vontade. Eu posso até realmente falar assim, olha, agora eu vou parar de respirar. Parei de respirar. Então algumas pessoas conseguem ficar 10, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, né, em apneia, que é aquele momento que você fica sem respirar. O problema é que se você passa muito tempo sem respirar, vai acontecer um fenômeno no nosso cérebro que é a hipóxia, que é a falta de oxigenação no cérebro, que pode causar danos. Então, automaticamente o nosso organismo, o nosso próprio cérebro vai dizer para nós, ó, você tem que voltar a respirar, e você vai voltar a fazer essa função sem maiores esforços, sem se dar conta de que você está fazendo isso. Essas são funções pré-programadas. A gente pode chamar de funções involuntárias que acontecem no nosso cérebro, né? Muitas dessas programações aí, elas são ativadas e não depende da nossa racionalidade, como eu expliquei para vocês agora, a questão da respiração, a questão dos batimentos cardíacos. Mas agora eu vou dar um outro exemplo. Todo mundo aqui, principalmente aqueles que já fizeram mais de 18 anos, têm mais de 18 anos, assim que atingiram a idade mínima aí, procuraram uma autoescola e foram tirar a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação.
Chegando na autoescola, a primeira aula. Na primeira aula, imaginando que você nunca dirigiu, né? Que foi o meu caso, eu fiz meu primeiro contato com a direção do carro foi na autoescola. E sentando lá no carro, o instrutor vai falar para você, olha, regula o retrovisor, regula o banco, altura, regula os espelhos laterais, tá tudo ok? Tá. Então agora você coloca o carro em ponto morto, com freio de mão puxado, dá partida nele, deu partida. Aí você sentiu o motor, aí ele vai falar para você o seguinte, pisa na embreagem, aí você vai pisar na embreagem, aí engata a primeira marcha. Eu sou do tempo ainda que os câmbios não eram automáticos, né? Então nós aprendemos a dirigir em carros onde nós tínhamos que realmente trocar as marchas. Então pisa na embreagem, acelera um pouquinho para sentir o motor, aí à medida que você acelera, o instrutor fala para você, mantém a aceleração e vai tirando o pé da embreagem devagar. Aí você sente o carro indo para frente, solta o freio de mão, aí o carro sai e anda. E finalmente, o teu primeiro contato, o carro vai sair lá de soquinho, vai sair, alguns vão afogar o veículo, mas enfim, isso acontece porque é uma série de comandos que você tem que fazer ao mesmo tempo para que você possa iniciar a direção do seu veículo. Com o passar do tempo, você vai adquirindo o que nós chamamos de perícia, de habilidade. Por quê? Você já vai aprendendo o momento certo de mudar de marcha, você já não afoga mais o carro na hora que você tem que sair em primeira, você aprendeu até a fazer rampa e a bendita da baliza, né, que derruba um monte de gente aí na hora de fazer o exame. Tudo isso é uma sequência de aprendizado e o nosso cérebro ele vai gravando cada uma dessas etapas, ele vai criando conexões neurais para dizer, olha, para mudar de primeira para segunda é assim que faz, de segunda para terceira é assado, para você acelerar, para você prestar atenção se o carro está muito rápido, se o carro está muito devagar. Então tudo isso o nosso cérebro ele vai aprendendo e vai criando conexões neurais que seriam como se ele estivesse escrevendo um programa novo de computador para ele executar futuramente. Pois bem, passado algum tempo que você já tirou a sua carteira de habilitação, você já consegue dirigir de uma forma natural. Então você estabelece uma rota, então você está lá na garagem do teu carro, você tira o carro da garagem e você quer ir até o supermercado que fica a 2 km da tua casa. Então você já sabe a rota que você tem que seguir, você simplesmente dá partida, sai com o carro e dirige. Você já não está mais prestando atenção na marcha que você tem que trocar, você já não está mais prestando atenção na embreagem, no teu pé que está pisando no pedal da embreagem, você já não está mais prestando atenção no freio de mão, nada disso mais importa porque se tornou uma coisa mecânica, quase que automática, quase que podemos comparar quase que a respiração nossa que acontece de forma automática. Só que isso foi um programa que o nosso cérebro aprendeu, tá? Mas nós somos seres racionais, nós somos seres dotados da capacidade de se virar em situações inusitadas. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no nosso dia a dia, nós temos a capacidade de simplesmente sair de uma situação que nós não esperávamos para uma outra situação confortável. Então, pegando o exemplo da direção. Nós estamos com o nosso carro indo para o supermercado num domingo, gostoso, de sol, tranquilo, não tinha ninguém nas ruas ali andando de carro também, então você está ali desenvolvendo uma velocidade dentro daquilo que é permitido, trocando a estação de rádio, procurando a música que você gosta lá e fazendo as funções para dirigir de forma quase que automática. Nesse momento, uma criança que estava lá na calçada, que a mãe estava segurando a mão dela, ela consegue se soltar da mão da mãe e atravessa a rua sem nenhum cuidado, afinal é uma criança. Tudo aquilo que estava programado, que o seu cérebro já tinha desenhado, a rota, como que ele ia fazer para chegar no supermercado, naquele momento é interrompido. Porque naquele momento ele tem que buscar um outro programa que diz o seguinte: olha, atropelar alguém no trânsito é errado, eu não posso matar uma criança, eu não posso atropelar no trânsito. Então naquele momento, novamente, vai haver uma descarga de neurotransmissores no seu cérebro, do seu cérebro para o teu organismo, suas glândulas vão todas entrar em funcionamento, descarga de adrenalina, coração acelerado, pupila dilatada,
Tudo isso para quê? Para você reagir rapidamente àquela situação, que não era um perigo iminente teu, mas era um perigo de uma terceira pessoa. Então, nesse momento, ou você vai frear o carro, ou se você está percebendo que não vai ser suficiente, o espaço é muito pequeno, não vai dar para você frear, você vai desviar. Enfim, o seu cérebro vai encontrar a resposta mais rápida para aquela situação, tá? Que tirou ele daquela situação pré-programada. A partir do momento que o perigo passou, você conseguiu desviar da criança, não atropelou, você para o carro, aí normalmente as pessoas têm aquela dor de cabeça forte ou aquela dor nos ombros. Por quê? Você teve uma descarga de tantas produtos químicos ali que o teu próprio corpo fabricou numa fração de segundo, que depois o teu corpo também tem que dissipar isso de uma forma que ele possa absorver sem sofrer nenhum trauma. Então é natural que as pessoas tenham uma dor de cabeça forte ou tenha qualquer efeito colateral após um evento dessa natureza. Nessa situação, passado o perigo de ter matado a criança, vem a primeira reação sua, que era o medo de você matar alguém, o medo de você ser processado por isso, o medo de que você cometeu alguma coisa que você não vai conseguir conviver com isso. Depois do medo vem o alívio por nada ter acontecido, por infelizmente a criança não foi atropelada, você também não precisou bater em nenhum outro carro e tudo acabou bem. E uma terceira reação que algumas pessoas costumam ter é a raiva, a ira. Então nessa hora, ô pai, você não tá vendo a sua criança? Toma conta do teu filho, pô! Que é a explosão de ira no momento ali de raiva que você teve. Tudo isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, ele deu os comandos necessários para que cada coisa acontecesse no seu devido lugar. E naquele momento, passada a situação de perigo, ele vai voltar aquele programa que ele tinha pré-selecionado para te levar até o supermercado como era o plano original. Você talvez vai ficar até um pouco mais atento agora porque você acabou de passar por uma situação de impacto emocional. Mas o teu cérebro vai te conduzir, vai fazer você chegar até o teu lugar de destino. Pegando ainda a carona, né, nessa situação do carro, né, a gente pode dar um outro exemplo que é muito comum, já aconteceu com muitas pessoas, mas vou dar um exemplo aí que pode ser até que tenha acontecido com você. Então, certo dia, a mulher está lá no trabalho dela e por algum motivo ela acaba saindo um pouco mais cedo do trabalho. Então ela se dirige para casa, para a residência dela, e como ela imagina que o marido não deva estar em casa naquele momento ainda, ela vai tranquilamente para casa. Mas chegando em casa, ela nota que o carro do marido já está na garagem e ela percebe que do lado de fora tem um carro muito parecido com um carro que ela tem a sensação de já ter visto. Ela entra na casa e mulher é um bicho curioso, né? Ela pode até imaginar que esteja acontecendo alguma coisa, mas ela vai querer ter a certeza de que está acontecendo alguma coisa. E ela entra devagarzinho e a hora que ela começa a se aproximar do quarto, ela começa a ouvir gemidos, ela começa a ouvir aquela sensação de um sexo animal, tórrido acontecendo ali. E aí ela já imaginando o que ela vai ver, mas ela quer ter certeza. Então ela pega e abre a porta. Naquele momento que ela abre a porta, ela vê lá seu marido deitado na cama e a sua melhor amiga ali naquele momento de clímax já, e de repente o marido olha para ela e qual que é a primeira reação? Amor, não é nada do que você está pensando. Aquela cena, naquele momento, com toda essa carga que ela viu, que ela presenciou, então ela viu, ela ouviu e ela sentiu sob forte impacto emocional. Essa cena, nesse momento, ela faz com que a pessoa saia dali sem saber exatamente o que ela tem que fazer. Por quê? Porque virou uma confusão no cérebro dela. O homem que ela amava estava ali em pleno ato sexual com a sua melhor amiga.
Então, toda essa confusão fez o cérebro dela começar a fazer novas conexões neurais ali, sob forte impacto emocional, que vai gerar nela um trauma, que vai gerar nela uma crença negativa. E essa crença negativa diz o quê? Que homem nenhum presta. É muito comum, vocês já devem ter visto, né? Mulheres aí hoje chegando na casa dos 40, dos 45, sem casar, sem se relacionar, porque acreditam no quê? Que homem não presta. Certamente vivenciaram uma situação de forte impacto emocional que levaram ela a essa crença. E pior, essa mulher também desenvolveu uma outra crença: não posso confiar em mulher. E aí ela deixa de ter amigas. Essa mulher, ela acaba o casamento dela, ela se torna uma pessoa amarga, ela não consegue mais se relacionar com ninguém, ela não consegue mais confiar em mulher nenhuma. Por quê? Porque gerou-se nela uma crença de que homem não presta e de que mulher não se pode confiar. Então, tudo isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai aprendendo a lidar com as situações. E todas as vezes que essa mulher ela buscou alguém, ela estava num baile, num barzinho, num shopping, e ela viu alguém que lhe atraiu, e às vezes essa pessoa até correspondeu num olhar lá, num flerte, essa pessoa, automaticamente o cérebro dela vai lembrar daquele momento que o marido dela estava lá na cama com a melhor amiga dela e vai falar: homem nenhum presta. Então ela vai procurar fazer de tudo para se afastar, para não ter um relacionamento duradouro com essa pessoa, porque na cabeça dela homem nenhum presta. No decorrer da vida, muitas amigas, muitas pessoas, mulheres, vão chamá-la para sair, vão chamá-la para algum evento, mas ela vai se recusar porque na cabeça dela não se pode confiar em nenhuma mulher. Sobre o assunto de inteligência emocional, nós temos o pai da inteligência emocional, que é considerado o pai da inteligência emocional, o escritor americano Daniel Goleman, que além de escritor, antes até de ser escritor, ele é PhD da Universidade de Harvard, ele é psicólogo, PhD, e ele escreveu um livro em 1995, foi lançado com o título Inteligência Emocional. E esse livro, ele foi best-seller. Esse livro, ele vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo, E Daniel Goleman, ele foi a primeira pessoa que teve esse insight de entender o seguinte: olha, o nosso cérebro, ele é dotado de uma função cognitiva, de uma função racional, e ele é dotado de um outro lado que trata das nossas emoções, das nossas sensações. Então, Daniel Goleman, ele diz o seguinte, saber controlar as emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional. Ninguém está fadado ao fracasso ou ao sucesso. Lembra no último vídeo que eu falei para vocês da síndrome de Gabriela? Que ninguém pode dizer assim: eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim porque sou sempre assim. Não, ninguém está fadado à síndrome de Gabriela. Todo mundo vem para cá, todo mundo nasce, todo mundo tem as suas experiências que vão lhe moldando ao longo da vida. Mas nós também temos o poder da escolha, de decidir o que nós queremos ser. Então, o temperamento, ele não é alguma coisa que é imposta. Temperamento, ele é escolha. Eu escolho como reagir frente a algumas situações. Mas eu sou explosivo, eu tenho sangue quente. Você precisa trabalhar melhor a sua inteligência emocional. O fato de você ser explosivo, ter sangue quente, você precisa controlar isso. Você precisa contar até 10 frente a uma situação aí que vai te deixar bravo, que vai te deixar com os nervos à flor da pele. Por exemplo, no trânsito, é muito comum, Quem nunca xingou alguém no trânsito? Que atire a primeira pedra. A gente está lá andando direitinho na nossa faixa, de repente vem aquele motoboy lá buzinando, Trânsito de São Paulo é muito comum isso. Você está lá na tua faixa, aí de repente você dá a seta que você vai mudar de faixa e vem um motoboy daquele lá buzinando, chutando o teu retrovisor. Quem nunca passou por isso e num momento de fúria
falou impropérios lá que o canal não me permite dizer, mas que xingou, esbravejou, enfim. Tudo isso é falta da gente ter o autocontrole. Então, Daniel Goleman, ele conseguiu enxergar isso muito bem, né? Ele mostra que somos capazes sim de mudar comportamento e melhorar a nossa inteligência emocional. Nós temos dentro de nós aí no nosso dia a dia a capacidade de interagir com outras pessoas. E interagindo com essas pessoas, a gente precisa entender um pouquinho como que essa pessoa está sentindo aquilo que nós estamos falando, se eu estou sendo grosseiro, se eu estou sendo muito maleável. Na nossa profissão, dentro vou dar um exemplo, na minha profissão como advogado, eu estou no meio de uma audiência, eu preciso sentir, se eu estou numa audiência lá criminal, por exemplo, de um júri popular, eu preciso sentir a sensibilidade de cada um dos jurados ali, para saber como que cada um vai dar o seu veredito ao final, para que eu possa explorar isso de forma adequada, dentro da lei, é claro, mas para favorecer o meu cliente. Então, nós temos sim que saber dosar a nossa inteligência emocional de acordo com cada situação que nos é colocada. Ainda, Daniel Goleman, ele tem uma definição muito bacana sobre a inteligência emocional, dizendo que a inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e também gerir bem as nossas emoções dentro de nós mesmos e nos relacionamentos, tanto pessoais como profissionais, né? Então, eu tenho que me conhecer, saber como eu sou, saber até que ponto eu consigo, por exemplo, ser provocado sem reagir a uma agressão, saber, por exemplo, até que ponto eu posso falar sem extrapolar, sem perder o direito da minha razão. E isso vale para o nosso autocontrole, vale para os relacionamentos pessoais e vale para os relacionamentos interpessoais, profissionais. As pessoas com autocontrole, normalmente, elas são pessoas mais amáveis, são pessoas gentis, são pessoas bem-sucedidas, né? São pessoas que vão ter, na sua área de atuação, vão ser promovidas com mais facilidade, vão conseguir os objetivos com muito mais facilidade do que aquele que é o truculento. Tinha uma novela, alguns anos atrás, né? Eu me lembro muito bem de um personagem, né? O nome da novela eu já não me lembro mais, mas o personagem eu me lembro. Julião Petrúquio. O Julião Petrúquio era aquele cara bronco, aquele cara do sítio, aquele cara que pau é pau, pedra é pedra e não tinha muita conversa não. Então, ele nasceu nesse ambiente, mas no desenrolar da novela, o Julião Petrúquio aí, ele, se não me engano, tinha recebido uma herança, alguma coisa assim, que acabou elevando ele a um patamar mais elevado de vida, e ele teve que mudar os seus jeitos, os seus hábitos, para que ele pudesse realmente conviver numa sociedade de uma maneira diferente. Veja só, todos nós somos assim. Aquele ditado que muita gente, principalmente as pessoas com mais idade, diziam: pau que nasce torto, morre torto. Não é assim, gente. Nós temos sim o poder da escolha de nos melhorarmos. Para isso nós precisamos identificar o quanto eu estou ganhando e o quanto eu estou perdendo, agindo e fazendo as coisas do jeito que eu faço, sempre. Eu estou tendo ganhos com isso? Não estou tendo ganhos. Então, se eu não estou tendo ganhos, eu estou tendo perdas. Se eu estou tendo perdas, eu vou querer passar o resto da minha vida sofrendo derrotas e tendo perdas? Não. O que é mais lógico? Buscar uma forma de entender o que está acontecendo comigo e o que eu preciso fazer para que eu possa melhorar essa situação negativa que acontece na minha vida. É imprescindível que consigamos saber o nosso nível de inteligência emocional. Quem não se autoconhece, quem não conhece a si mesmo, não consegue sair do lugar. Um sábio da antiguidade já dizia: se você quer ter êxito, se você quer ser feliz na tua vida, conhece-te a ti mesmo. Então, se nós queremos realmente ter algum progresso na nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos identificar
Qual é o nosso estado atual? Como nós estamos hoje? Como estão as nossas emoções? Como que eu estou lidando frente às situações que me acontecem no dia a dia? Eu consigo reagir bem às frustrações? Eu consigo, quando eu estou feliz, por exemplo, eu estou feliz até demais, então eu vou lá e encho a cara e porque eu estou feliz? Ou se eu estou muito triste, eu preciso ir lá e encher a cara e me drogar para que eu possa voltar num estado de felicidade? Como que eu estou conseguindo reagir a tudo isso? Essa é a primeira pergunta que todo mundo tem que fazer a si mesmo, né? Antes de nós buscarmos qualquer melhoria nos outros, né? Querer apontar, eu perdi uma promoção no meu emprego porque o meu chefe não gosta de mim, porque fulano não sei o quê, porque o Beltrano era puxa-saco e o chefe beneficiou ele. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma autoanálise verdadeira comigo mesmo, ter uma DR, né? Uma discussão de relação comigo mesmo. Ô Marcos, o que aconteceu que fez com que você perdesse essa oportunidade no teu emprego? Eu perdi essa oportunidade no meu emprego porque essa vaga exigia, eu já sabia disso há mais de 3 anos, que essa vaga exigia que eu tivesse um inglês fluente. E eu nunca me matriculei numa escola, eu nunca procurei aprender e acabei perdendo essa vaga. Então nós precisamos ter esse autoconhecimento para que nós possamos ter o autocontrole e assimilar as coisas negativas que aconteceram na nossa vida, por exemplo. Mas para que a gente possa hoje encerrar o nosso tema de uma forma diferente, eu vou propor para vocês um exercício. E esse exercício ele vai mostrar, ele vai dar um norte pra gente, ele não é conclusivo, né? Ele não está em bases científicas aí que eu possa afirmar para você com toda certeza, olha, isso está 100% correto, mas ele vai dar um bom norte de como está o nosso estado atual de autoconhecimento da minha inteligência emocional. Então, para que a gente possa fazer esse exercício, eu vou pedir a vocês o seguinte: tenha à mão nesse momento caneta e papel. E como eu não avisei isso no início do vídeo, eu vou dar um tempinho para que você possa buscar o papel e a caneta aí e tenha isso a postos para que a gente possa desenvolver esse exercício. Esse exercício ele é composto de 10 afirmações. Tá? Então, para cada afirmação você vai dar uma resposta e ao final nós vamos verificar, baseado nas suas respostas, qual é o seu nível de inteligência emocional. Tá? Então, o exercício ele funciona da seguinte maneira. Vamos lá? Agora nós vamos exibir aqui o nosso PowerPoint. Eu vou sair um pouquinho da sua tela e você vai começar a ver. No seu papel aí, vou pedir para você seguir as seguintes instruções. Na coluna esquerda aí, do lado esquerdo, você vai fazer uma coluna, né, numerada de 1 a 10, da forma como está apresentando aí. Porque são 10 afirmações. Para cada uma das afirmações, existem 5 respostas possíveis. E uma dessas 5 respostas você vai colocar na frente de cada um dos números de acordo com a afirmação que eu vou passar para vocês. Peço a você que você seja muito sincero consigo mesmo nesse momento, que é você se autoavaliando, tá? Então, se a resposta para uma das afirmações for sempre, você vai colocar a palavra sempre aí na frente. Se for a resposta quase sempre, você vai usar o quase sempre. Se for às vezes, você vai colocar na frente do número que corresponde à afirmação a palavra às vezes, né? A quarta opção é raramente e a última opção é jamais. Então são 5 opções que você tem de resposta: sempre, quase sempre, às vezes, raramente e jamais. E cada uma das afirmações você vai colocar ao final qual que é o que acontece, se acontece com a frequência de sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais, ok? Vamos prosseguir? Então vamos lá. A primeira afirmação: sou uma pessoa que persiste quando está frente a um novo desafio. Não desisto nas primeiras dificuldades. Aí você vai responder: isso acontece sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Ok? Colocou sua resposta? Então vamos partir para a segunda afirmação.
Sou uma pessoa que procura se colocar no lugar do outro, sendo compreensiva em relação aos momentos difíceis de outra pessoa. Você consegue se colocar no lugar do outro? Isso acontece com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Vamos para a terceira afirmação. Sou uma pessoa que consegue manifestar suas emoções de acordo com as pessoas, situações e o momento oportuno. Isso acontece com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Então, coloca a sua resposta aí na frente. Quarta afirmação. Sou uma pessoa que consegue controlar suas emoções, mantendo calma nos momentos difíceis. Te acontece alguma coisa desagradável? Naquele momento, você consegue se manter do mesmo jeito que você estava, ou você desce do salto, já sai xingando todo mundo, você tem uma reação inesperada? Então, isso acontece com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. A quinta afirmação. Sou uma pessoa que tem uma visão realista de si mesmo, com adequada percepção de suas potencialidades e limitações. Isso acontece sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Escolha a sua resposta e vamos para o sexto item. Sou uma pessoa que consegue superar seus sentimentos de frustração quando alguma coisa não dá certo, procurando aprender com as experiências negativas. Isso acontece na sua vida com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Lembre-se, hein? Sinceridade nas respostas. Sétimo item. Sou uma pessoa que, quando tem alguma dificuldade com outra pessoa, procura conversar diretamente com ela, evitando fofocas e mal-entendidos. Você é daquele tipo que tem um problema? Ô fulano, vem cá. Nós estamos tendo algum problema? Vamos resolver já? Se você é uma pessoa assim, isso acontece com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Oitavo item. Sou uma pessoa que é muito difícil perder a paciência com as pessoas de quem gosto. Se perco, logo recupero e me arrependo de ter perdido. Se você é uma pessoa assim, isso acontece com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Você consegue reagir conforme a afirmativa. Vamos lá para 9. Sou uma pessoa que consegue expressar suas opiniões de forma clara e percebe que é ouvida com atenção. Ou seja, você é uma pessoa que, quando tem uma ideia, você consegue transmitir isso com facilidade? E quando você está conversando com alguém, você consegue dar atenção para essa pessoa? Se você é uma pessoa assim, isso acontece com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. E finalmente, a última afirmativa. Sou uma pessoa que se sente segura diante das outras pessoas. Você é aquele cara, aquela pessoa autoconfiante que, eu me garanto, eu tô tranquilo, se eu tenho que falar em público hoje eu não tô preocupado se lá na plateia tem alguém que vai me questionar. Por quê? Porque eu estou muito seguro daquilo que eu estou falando. Se você é uma pessoa assim, isso acontece na sua vida com que frequência? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais. Bom, terminadas as respostas, espero que você tenha sido extremamente sincero com você mesmo. Agora nós vamos entender a dinâmica do exercício e verificar qual é o seu nível de inteligência emocional. Vamos lá? Bom, primeiro passo. Você vai pegar a folha de papel, então lá, na frente da questão número 1, da afirmativa número 1, qual foi sua resposta? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente ou jamais? Se a sua resposta foi sempre, na frente da palavrinha sempre, você vai colocar o número 5. Se a sua resposta foi quase sempre, você vai colocar o número 4. Se você respondeu às vezes, a nota a ser atribuída é a nota 3. Se foi raramente, você vai atribuir a nota 2 e por fim, se a sua resposta foi jamais, você vai atribuir a nota 1. E você vai fazer isso para todos os 10 itens que você elencou. Para cada palavra que você colocou aí na frente, você vai dar a devida nota. Lembrando que sempre vale 5, quase sempre vale 4, 3, às vezes vale 3, raramente vale 2 e jamais vale 1 ponto. Ok?
Conseguiu pontuar cada uma das questões? Então vamos lá. Se você fez da forma correta, deve ter acontecido aí para você algo parecido com o que está aparecendo aí na sua tela agora. Vamos lá? Se a sua resposta, por exemplo, foi 1, na frente você colocou o 5, que foi sempre a resposta, a nota atribuída foi a nota 5. Se para o item 2 a sua resposta foi quase sempre, a nota 4 e assim sucessivamente. Nesse exemplo que eu estou lhe dando aqui, o total de pontuação foi 37. Então você vai pegar agora na sua coluna direita aí, somar todas as notas e ver qual a pontuação que foi dada. Ok? Vamos lá? Agora nós vamos colocar o lado racional do nosso cérebro para funcionar e não o lado emocional, porque nós vamos fazer uma conta aí. Vamos lá? 5 segundos aí para você terminar. Ok, então vamos passar adiante. Pois bem, se a sua nota esteve entre 41 e 50 pontos, você é o cara. Você domina completamente suas emoções, você não deve ter dificuldades para fazer amigos e nem de relacionar-se com os outros de forma bem harmoniosa e produtiva. Ou seja, você tem um nível de inteligência emocional bastante alta, acima da média, eu diria. Se a sua nota ficou entre 31 e 40 pontos, a sua inteligência emocional ela está bastante desenvolvida, não está plenamente desenvolvida, mas já está bem avançada. Mas se você aprender a observar atentamente as pessoas, poderá desenvolvê-la ainda mais. Ou seja, está faltando a cerejinha do bolo, está faltando aquele plus a mais para que você realmente consiga dominar completamente as suas emoções. Se a sua nota ficou entre 21 e 30 pontos, aí o sinal de alerta está aceso. Sua inteligência emocional precisa deslanchar, você precisa desenvolver melhor a sua inteligência emocional. Então, converse um pouco mais consigo mesmo, procure entender, buscar dentro de você por que você reage às situações da forma com que você reage. Ouça o que os outros dizem, procure ter o feedback das pessoas. Muita gente pensa o seguinte: eu sou assim, eu tô me dando muito bem assim, e acha que tá fazendo a coisa certa. Só que a hora que ele pergunta para a pessoa: fulano, você gosta do jeito que eu reajo quando acontece alguma coisa errada aqui no nosso setor onde a gente trabalha, por exemplo? E a pessoa diz: olha, eu nunca quis te falar, mas já que você me perguntou, eu acho que você reage mal. E a gente começa a ter um feedback, a gente imagina uma coisa que nós somos, quando na verdade o que nós transmitimos para as outras pessoas é outra coisa, tá? Então procure ter mais esse feedback das pessoas, que com certeza elas vão dizer para você aonde é que a coisa está pegando e aonde é que você pode realmente melhorar. Agora, se a sua nota está abaixo de 21 pontos, aí, meu amigo, infelizmente eu tenho que te dizer que você está com sérios problemas e está na hora aí de você considerar a possibilidade de uma ajuda profissional, de considerar um processo de coach que vai alavancar bastante, trabalhar bastante, né? Eu, por exemplo, sou coach integral sistêmico, então nós trabalhamos além da parte racional, daquilo que nós precisamos melhorar na nossa parte racional, nós trabalhamos muito a parte emocional, a inteligência emocional, as nossas emoções, aquilo que diz respeito ao que nós sentimos, a como nós reagimos frente às situações que são colocadas. Bom, espero que você tenha gostado do teste. Se você foi sincero consigo mesmo, você já tem uma noção a partir desse vídeo de como está a sua situação atual. Tendo essa noção, você vai perceber a partir de agora, né, nos nossos próximos temas, que nós temos bastante conteúdo para te ajudar a melhorar e desenvolver aquilo que você precisa desenvolver para ser uma pessoa mais plena, para ser uma pessoa mais realizada. Aproveitando esse gancho, eu queria dizer o seguinte: nós já estamos anunciando nos próximos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, estaremos oferecendo um treinamento online gratuito
tá? Que é o meu novo treinamento intitulado Faça um Novo Fim. Eu tenho como uma das pessoas que eu admirei e admiro na minha vida, né, a obra do grande mestre Chico Xavier, que tem uma frase que ficou muito famosa, né, e é atribuída a ele, de que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode, a partir desse momento, começar a fazer um novo fim. Então, baseado nisso, eu desenvolvi um treinamento chamado Faça um Novo Fim e convido você a participar dele gratuitamente. Repetindo, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, sempre às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Porém, para que você possa realmente participar desse treinamento, você vai precisar se inscrever gratuitamente, nós não temos aqui um compromisso nenhum de que você tenha que pagar alguma coisa, mas as vagas são limitadas, então eu peço que você se inscreva o mais rápido possível. Dentro do nosso próprio canal lá no YouTube já tem o vídeo convidando você e com as instruções aí para se inscrever. E além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço para você que se inscreva clique ali no sininho para que você possa receber as nossas próximas notificações. Assim, toda vez que um conteúdo novo sair, você vai ser informado e vai poder desfrutar aí dos conteúdos que a gente está disponibilizando no nosso canal de forma gratuita. Para finalizar, eu queria que você fizesse uma reflexão agora sobre tudo que você aprendeu aqui hoje, né? O que a gente pôde transmitir a respeito de inteligência emocional. O assunto ele é bastante amplo, o assunto ele é bastante extenso, existem literaturas fantásticas. Recomendo para você ler o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que vai realmente abrir as portas aí desse novo mundo da neurociência, da nossa capacidade de nos reinventarmos e de sermos pessoas realmente melhores. Agora que você já conhece o nível de inteligência e sabe se está bom, mais ou menos ou ruim, é hora de tomar uma decisão e ir em busca daquilo que está faltando, daquilo que pode te ajudar a melhorar. E nos próximos encontros vamos começar a detalhar como você vai poder mudar a sua vida. Mais uma vez, agradeço a compreensão, a paciência de todos vocês, agradeço estarem aqui conosco no nosso canal e convido para o nosso treinamento. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.